colocou, que eu achei muito criativo e muito bem aqui exposto. Tempos atrás eu estive dando uma palestra na Mackenzie, né, na Universidade de Mackenzie. Aliás, o Wellington esteve ali na ocasião, né, Wellington? E algumas das figuras que nós ali apresentamos, não sei se talvez alguns de vocês estavam ali presentes, envolveu justamente essas caricaturas que o arminianismo ele tem sofrido ao longo dos séculos. E, infelizmente, um líder, um grande expoente de um contexto evangelical brasileiro, ao fazer esta associação, chamando a IURD de arminiana, de fato foi uma infelicidade. Não sei se isso foi feito intencionalmente ou não, mas sem dúvida alguma para as pessoas desavisadas ou para os incautos de uma forma geral, isso acaba sendo uma situação muito, muito difícil. E então quero parabenizar aqui publicamente o Dr. Ivan pelas colocações muito sábias, muito propícias, muito perspicazes para essa noite, né? A nossa fala ela vai um pouquinho na contramão, num certo sentido, né, da fala do Dr. Ivan, no seguinte sentido, porque ele deu uma visão mais jurídica nesse aspecto, e nós iremos para uma parte mais eminentemente teológica e bíblica. Embora, obviamente, a fala do Dr. Ivan ela tem repercussões para as questões práticas. Aliás, eu creio que o Dr. Ivan foi muito feliz em nos fazer repensar até que ponto a nossa teologia arminiana ela não fica apenas na teoria, mas ela deve também partir para a prática, né? Então essas questões são muito importantes. Aliás, pegando um gancho também na fala do nobre palestrante que me antecedeu, eu tenho ficado espantado por ver o crescimento assim, do arminianismo no Brasil. Nessa madrugada eu vim de João Pessoa, na Paraíba. Fiquei 2 dias lá dando uma palestra numa Assembleia de Deus, uma igreja muito grande, e me maravilhei pelo interesse das pessoas sobre o assunto. Na quarta-feira eu falei para cerca de 1.700 pessoas, mais ou menos, quarta-feira agora, né? E quinta-feira, ontem, o número caiu um pouco, acho que para 1.000 e poucas pessoas, 1.200 pessoas. Mas enfim, muita gente, muitos deles assembleanos, batistas, a maioria, claro que eu diria que de um perfil arminiano, outros calvinistas ali no meio também, graças a Deus por isso, mas eu fiquei feliz por ver como as pessoas estão interessadas neste assunto, nesse tema que envolve o arminianismo. Então, falarmos sobre os aspectos corretos, teologicamente adequados ou biblicamente também aceitáveis, aquilo que de fato reflete o que é o verdadeiramente, né, o que é o verdadeiro arminianismo, isso é importante porque nos ajuda a tirar ou acabar com estas caricaturas, estes estigmas que são feitos, esses retratos inadequados daquilo que chamaríamos de arminianismo clássico ou wesleyano. Bem, mas eu quero tratar com vocês nesta noite sobre os fundamentos bíblicos da soteriologia arminiana. Frequentemente, pegando aí um gancho na fala antecessora, sabemos que são feitas caricaturas não somente do arminianismo como um todo, e dentre essas tantas caricaturas, é dito com uma certa frequência que o arminianismo ele não tem fundamento, ele não tem embasamento bíblico, né? É apenas um pensamento humanista, antropocêntrico e uma série de outras coisas que não destoam muito daquilo que o Dr. Ivan muito bem colocou. Então, diante disso, eu quero tratar com vocês sobre alguns fundamentos bíblicos da soteriologia arminiana, especialmente os 5 pontos que nós já conhecemos muito bem. Então a minha intenção é falar sobre como Armínio entendeu cada um dos pontos, que nós também chamamos de facts em inglês, e eu dizia na palestra na Paraíba que este título ele foi dado por alguns irmãos nossos dos Estados Unidos, de fala inglesa, e eles brincam ainda dizendo, né, against facts there are no arguments, ou seja, contra fatos não há argumentos. Mas, brincando, né, contra a supremacia hipotética aí do arminianismo. Mas,
então falar sobre cada um desses pontos, vamos ver como Armínio viu as questões que envolvem depravação total, eleição condicional, a graça irresistível, a expiação limitada e a questão da segurança também em Cristo. E vamos depois ver alguns textos bíblicos que busquem fundamentar isso também na nossa fala, ok? Então aqui nós temos os 5 pontos. Busquei colocar imagens razoavelmente ou relativamente condizentes com aquilo que os temas sugerem. E aí, a primeira delas, sobre a qual nós queremos falar, é justamente o contexto ou o conceito de depravação total. Com relação à questão da depravação total, Armínio diz o seguinte: o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Esta graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos, e a inclinação da vontade para o que é bom. Confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, que os seus afetos são corruptos e desordenados, que a sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em pecados. Essa questão é bem interessante, porque ela já desfaz um dos vários inúmeros mitos, ou das várias caricaturas feitas contra o arminianismo, que é a de que o arminianismo ele tem no livre-arbítrio um dos seus centros teológicos. Isso não é verdade, porque quando lemos esse texto, obviamente apenas um excerto, um pequeno trecho do pensamento de Armínio, ele dirá claramente que o livre-arbítrio não pode fazer nada, ele é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer tipo de bem. Nós, arminianos, assim como os nossos irmãos calvinistas, cremos que o homem, num contexto de pós-queda, ele perde o seu livre-arbítrio. Só que no caso do calvinismo, a pessoa é primeiro regenerada, já que todos estão mortos em delitos e pecados, e nisso nós concordamos com os nossos irmãos calvinistas, mas as pessoas são regeneradas no calvinismo para depois, e só depois então, poderem começar a crer. Já no arminianismo isso é distinto. As pessoas estão mortas em seus delitos e pecados, todavia a graça preveniente, que vem da expressão latina preveniens, aquilo que vem antes, antes, veniens, o que vem, aquilo que vem antes. Portanto, essa graça ela antecede todas as nossas ações, todas as nossas melhores e quaisquer boas ações que possamos ter, elas só são possíveis devido ao auxílio constante e contínuo da graça sobre a vida dos pecadores. No contexto do arminianismo clássico, esta graça se manifesta especialmente por meio da pregação do Evangelho. Já no contexto do arminianismo wesleyano, nós temos uma manifestação dessa graça por meio da morte de Cristo na cruz, cuja graça ela é emanada de algum modo para toda a humanidade pecadora, de tal forma que todos podem responder favoravelmente a Cristo, ao seu apelo, ao seu amor e assim sucessivamente. Mas quando nós falamos sobre a depravação total, eu creio que seja talvez importante nós definirmos primeiro o que não é a depravação total e depois mencionarmos um pouco sobre o que é a depravação total. Primeiramente, a depravação total não significa, o que não significa primeiramente a depravação total? Primeiramente, ela não significa que o homem é tão mau quanto ele poderia ser. Se o ser humano ele pudesse ser mau quanto de fato ele poderia chegar a esse estado, nós não seríamos homens, nós seríamos verdadeiros demônios. Então a depravação total não aponta para esse sentido. Em segundo lugar, depravação total também não significa que as pessoas não podem ou não possam fazer coisas boas. Jesus, nos evangelhos sinóticos, ele diz: se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Não é isso? E quando nós analisamos isto, nós vemos que a graça de Deus, ela capacita, ela possibilita que o indivíduo, mesmo afastado de Deus, ele possa proporcionar coisas boas às pessoas, tá? Isso envolve a ação maravilhosa da chamada graça preveniente na vida dos indivíduos.
Além disso, a depravação total também não significa que as pessoas não têm consciência de Deus. A pessoa é tão depravada de modo que ela não tem a menor consciência de Deus. Não. Quando nós lemos textos como Romanos no capítulo 1 e Romanos no capítulo 2, fica-nos claro que mesmo o homem distante de Deus, afastado de Deus, ele tem um conhecimento de Deus por meio dos rastros ou pegadas que Deus ele deixou de si mesmo em toda a sua criação. É aquilo que nós chamamos ali de revelação geral, que aparece em Romanos no capítulo 1, os dados que temos na natureza. Em Romanos 2 temos esta revelação, esta autorrevelação divina impressa na nossa consciência humana, de modo que nenhum de nós, seres humanos, mesmo os ímpios, são indesculpáveis diante de Deus por não tê-lo conhecido. E por que não são porque não são pessoas que têm desculpa com relação a isso? Porque não podem arrogar para si mesmas o fato de serem desculpáveis dos seus atos, porque Deus claramente se auto-revelou na natureza e na consciência do ser humano. E aí, numa segunda parte, nós poderíamos então dizer o que significa a depravação total. Falamos um pouco do que ela não significa, mas na verdade o que ela significa. Significa que o pecado ele atingiu primeiramente a todos os seres humanos. Ela é total porque atingiu a todos. Romanos 3:23 dirá que todos pecaram e portanto estão destituídos da glória de Deus. Em segundo lugar, depravação total significa que o pecado ele atingiu todo o ser do homem, extensivamente, e não intensivamente. Repito, nós não somos tão maus quanto poderíamos ser, mas a depravação total aponta para o fato de o pecado ele ter afetado todo o homem, todo o ser humano, todas as áreas, todos os departamentos, todos os setores da vida do ser humano, o seu intelecto, o seu palavreado, os seus gestos, os seus pensamentos, as suas ações interpessoais, para com, obviamente não querendo ser redundante, já sendo para com o seu próximo, e acima de tudo o seu relacionamento para com Deus. Agora, quando nós falamos de base bíblica para isso, eu separei alguns outros textos aqui. Que pena, imaginei que isso pudesse acontecer. Eu coloquei alguns caracteres aqui em hebraico, como não tem a fonte, não adianta nada, né? Então, não liguem aí para essas línguas estranhas que aí aparecem, mas ali era para estar algum texto ali em hebraico, mas faz parte. Eu imaginei que quando eu trouxesse aqui, ele não faria leitura devido à ausência das fontes. Mas vamos lá. O primeiro texto, que é o bem clássico, poderíamos citar vários deles, é o Salmo 51, versículo 5, que diz lá: eis que em iniquidade eu nasci. Aqui o texto hebraico diz Avon Holalti. Avon não tem nada a ver com aquela marca que nós temos de um produto aqui brasileiro, o nome é semelhante, mas Avon aqui aponta para a ideia de transgressão, de iniquidade, de mal mesmo. E ele diz: eis que em iniquidade eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. É interessante que Agostinho, aliás, Agostinho, que é um teólogo bem quisto também pelo Dr. Ivan, escreveu sobre ele. Eu creio que Agostinho, ele é, guardadas as devidas reservas, ele é uma unanimidade no contexto teológico ocidental. É amado por católicos, por protestantes, tanto da ala calvinista como também da ala arminiana. Porque, querendo ou não, não somente o calvinismo ele é agostiniano, mas o arminianismo, grosso modo, também é agostiniano. A diferença é que Armínio ele irá beber mais no Agostinho jovem, enquanto que Calvino irá beber no Agostinho velho, um Agostinho mais maduro no seu pensamento, ou no seu pensamento tardio, vamos assim dizer. Mas aí, por que eu citei Agostinho aqui? Porque a concepção que nós temos de depravação total e a leitura que nós costumamos tradicionalmente a fazer do Salmo 51, ela é derivada de Agostinho. E aí, Agostinho diz o seguinte, no seu comentário aos Salmos, que nós aqui citamos, mas acho que, agora eu acho que ele vai, deixa eu ver se ele vai aparecer ali. Ok, aí desconfigurou tudo, mas tudo bem, vamos lá. Por que razão, Agostinho diz, por que razão Davi diz que foi concebido em iniquidade, senão porque contraiu o pecado original de Adão?
ninguém nasce sem contrair a culpa a pena. Olha só o que ele diz. E a partir da leitura de Agostinho, é que nós, mais ou menos, grosso modo, pegamos ali os seus caminhos, as suas sendas, as suas pegadas, e passamos a compreender textos como o Salmo 51, versículo 5, como sendo uma referência ao contexto mesmo do pecado original, especialmente herdado por nós, seres humanos. Cabe fazer apenas uma pequena ressalva aqui, uma observação, creio que importante, porque Agostinho diz que nós nascemos contraindo a culpa. Isso não é necessariamente verdade no pensamento arminiano, porque o pensamento arminiano ele é múltiplo. Há arminianos que acreditam que nós herdamos tanto o pecado de Adão, né, toda a natureza decaída, como também a culpa. Mas há outra ala do arminianismo que diz que nós não herdamos a culpa. Isto, por exemplo, facilita a compreensão do porquê de as crianças, se morrerem numa idade muito tenra, elas não vão para o inferno, mas são salvas. Elas herdam a natureza pecaminosa, mas elas não têm culpa de si mesmas dos seus pecados. E, portanto, a graça preveniente lhes possibilita a salvação. De modo que todos aqueles que morrerem até antes da idade que nós denominamos de idade da responsabilidade, seja lá qual for essa idade, se até 4 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, até hoje, os psicólogos, os estudiosos, as pessoas, os neurocientistas, eles não chegaram a um consenso no que tange a isso, mas a questão é que essa relação, a ausência ou não da culpa na criança é que vai acabar separando o arminianismo nessas duas vertentes de uma forma geral, tá? Por isso que eu creio que seja importante a gente fazer essa menção. Além disso, nós temos um texto clássico, um outro texto clássico quanto a isso. Agora, como eu coloquei só em português mesmo, até a transliteração, não teve desconfiguração. Outro texto, eu creio que seja o mais emblemático, é Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18, que diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse texto, ele nos mostra que o homem sofreu o impacto do pecado em várias áreas da sua vida. Eu destacaria aqui pelo menos 5 áreas, as quais inclusive já previamente mencionei. Primeiramente, ele sofreu um impacto na sua mente, conforme podemos verificar no versículo 11, parte A. Não há quem entenda. E a forma verbal aqui do texto grego, ela aponta para a ideia de alguém que continuamente não entende. Ela não entende constantemente. E como ela pode entender a Deus e as coisas de Deus? Ela só pode fazê-lo se a graça de Deus estiver agindo sobre a sua vida. Tal como Armínio sempre ensinou nos seus escritos. Ou seja, a teologia de Armínio, diferentemente do que os seus opositores têm atribuído a ele, ela não é antropocêntrica, mas é caricêntrica, né? Vem da palavra grega charis. Ela é centrada na graça, visto que para Armínio, para os remonstrantes que o sucederam, para os arminianos clássicos e wesleyanos, nós não podemos fazer absolutamente nada se a graça de Deus não vier primeiro ao nosso encontro, habilitando-nos, capacitando-nos, iluminando-nos a dar-nos vários passos em direção a Deus. Nós só podemos fazer isso porque Deus deu antes um ou vários outros passos em nossa direção. Se Deus não vir primeiro ao nosso encontro, certamente nós jamais iremos ao encontro dele. Então, o homem sofre primeiramente o impacto na sua mente. Em segundo lugar, esse texto de Romanos, ele nos diz que o homem ele sofre também o impacto nas suas ações. É o que diz o versículo 12. Não há lá quem faça o bem. Mais uma vez, a expressão grega que nós transliteramos, hopoion crestoteta, a ideia de alguém que continuamente faz o bem.
A ideia é, não há ninguém que continuamente faça o bem. Então, nós só fazemos o bem quando a graça de Deus nos habilita ou nos capacita a fazê-lo. Eu vou ver se eu vou tentar correr um pouquinho aqui, porque eu separei vários textos, mas eu estou um pouco preocupado aqui com o horário. Eu não sei até quando eu posso ir, Wellington? Bora, até umas 9h30, né? Por aí? Ok? Tá bom. Eu venho aqui, porque senão eu acho que eu vou acabar atropelando o horário. Em terceiro lugar, nós temos também o pecado impactando as palavras do ser humano. Isso aparece nos versículos 13 e 14. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, o veneno de víboras está nos seus lábios, e assim sucessivamente. Ou seja, no palavreado do indivíduo, o pecado, ele também afetou todas estas questões e todos estes aspectos. Em quarto lugar, o pecado também afetou o homem nos seus relacionamentos sociais, versículos 15 a 17, envolve um pouco daquilo que foi falado pelo doutor Ivan antes. São seus pés velozes para derramar sangue, a violência para com o próximo. Não feita necessariamente quando há assassinatos, mas quando pessoas de boa fé ou mais inocentes são enganadas por lobos vestidos de ovelhas, como foi muito bem aqui colocado. Quando pessoas usam o sistema da religião para que, em nome de Deus, possam tripudiar em cima daqueles que com boa fé querem temer a Deus e servi-lo de uma forma adequada, honesta, de uma forma geral. Então isso envolve aquilo que foi dito na primeira fala desta noite. E por fim, eu diria que o mais importante de tudo, embora todos estes elementos estejam interrelacionados, o pecado ele também afetou, acima de tudo, o nosso relacionamento para com Deus. Isso aparece no versículo 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, esse é o estado do ser humano sem Deus. O estado do ser humano que não pode fazer nada de si mesmo, de per si, para ir até Deus, salvo se Deus não vier ao seu encontro antes por meio da sua graça, a qual nós denominamos de graça preveniente. Nome este que é empregado por Armínio, mas que não surge com ele. Ele surge, muito possivelmente, segundo grande parte dos estudiosos, mais uma vez com Agostinho, né? Mas vamos lá. Além disso, nós queremos já partir para o outro tema, e queremos ir agora para a questão da eleição condicional. Vejamos o que Armínio tem a dizer sobre o sentido ou conceito de eleição condicional. Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele sabe, ele, Deus, né, desde toda a eternidade, que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva, creriam, e por sua graça subsequente perseverariam, e do mesmo modo, pela sua presciência, ele, Deus, conhecia aqueles que não creriam nem perseverariam. Aqui tem um elemento muito importante, porque cabe-nos aqui observar que entre os arminianos há pelo menos dois tipos diferentes de concepções sobre a eleição condicionada à fé. Primeiramente, nós temos a chamada eleição individual. Nesta, que é, na verdade, a retratada aqui por Armínio, Deus ele elege individualmente para a salvação, com base na sua presciência da fé de cada um. E assim, ele predestina para a vida eterna. Já na concepção da eleição corporativa, a eleição para a salvação ela é principalmente da igreja, como povo, e abrange os indivíduos apenas em união de fé com Cristo, que é o verdadeiro escolhido, e como membros de seu povo. E aí, uma vez que a eleição do indivíduo ela deriva da eleição de Cristo e do povo corporativo de Deus, os indivíduos tornam-se eleitos quando creem e permanecem eleitos apenas enquanto continuarem crendo em Cristo. Então aqui nós temos um elemento muito importante, porque frequentemente, e eu, se tiver tempo, eu voltarei a falar sobre isso no nosso último ponto, frequentemente os arminianos são acusados pelos nossos irmãos calvinistas, e desta vez com razão, e nós temos que ser justos e honestos na nossa fala, são acusados com razão
de serem incongruentes ou inconsistentes na sua maneira de defender a eleição condicional, porque se a eleição para a salvação no arminianismo ela se dá com base na presciência divina da fé, e nesta presciência divina na permanência da fé, como que a pessoa pode perder a salvação? Se Deus previu que o sujeito creria em Cristo, e Ele previu que ele permaneceria crendo, como que a pessoa pode perder a salvação? Se ela perde a salvação, então Deus ele teria errado, ele teria se equivocado na sua presciência. Afinal de contas, ele previu. Frequentemente os calvinistas nos dizem: peraí, vocês não dizem tanto que a eleição se dá com base na presciência da fé, né, a fé prevista ou antevista? Então como que uma pessoa pode perder a salvação se Deus a pré-conheceu desde a eternidade passada? E aí é que envolve algo sobre o qual nós vamos falar logo, pelo menos no nosso quinto e último ponto, buscaremos falar sobre isso, porque para Armínio existem duas classes, ou duas categorias de cristãos. Não existe um único cristão para Armínio, mas existem duas categorias. Existe o crente, que poderíamos denominá-lo de crente verdadeiro, e existe o eleito. Esse eleito é aquele a quem Deus pré-conheceu que creria em Cristo e permaneceria crendo em Cristo até o final da sua vida terrena. Este não pode perder a sua salvação. Agora o crente, este pode, porque Deus pré-conheceu que ele creria em Cristo, mas não pré-conheceu que ele permaneceria crendo em Cristo até o final da sua vida. Ambos são verdadeiros crentes. Só que aí, parafraseando o pensamento de Armínio, já estou aqui adiantando o quinto ponto, né? Mas Armínio diria: embora todos os eleitos sejam crentes, nem todos os crentes são eleitos. Essa é uma questão interessante, e nós já voltaremos a falar sobre ela daqui a pouco, ok? Mas é importante ressaltarmos aqui que a eleição condicional em Armínio se dá com base na condicionalidade da fé prevista. E aí, quando nós vamos para um texto que ajude-nos a corroborar isso, nós temos aqui o texto clássico de Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ok? Então perceba nesse texto, especialmente no versículo 29, que a predestinação ela é subordinada ao quê? Ao conhecimento prévio de Deus, né? Os predestinados são os previamente conhecidos. Todavia, sabe-se lá, porque cargas d'água, via de regra, com raras exceções, quando normalmente, reitero, com raras exceções, um calvinista cita esse texto de Romanos 8, versículos 29 e 30, ele pula essa parte que diz: os que de antemão Deus conheceu, ele também predestinou. Ele já vai para o predestinou. Ele diz: os que predestinou, ele chamou, justificou, ele glorificou. Inclusive alguns nobres expoentes do calvinismo, no nosso contexto midiático brasileiro, eu não sei o que ocorre aí, mas quando eles vão citar Romanos 8, 29, eles não citam os que dantes conheceu, eles já vão direto para o predestinou, né? Eu não sei porquê, mas você já deve imaginar porquê. Agora, é interessante nós vermos aqui, e de antemão eu peço desculpas, porque eu creio que nós não teremos tempo hábil para ver aqui alguns elementos exegéticos importantes aqui, em razão do horário, mas aqui o termo proegno, que tem relação com o termo grego prognosko, que envolve aqui a palavra, né, de antemão conheceu, proegno, que nós ali colocamos no início do versículo 29, ele tem recebido as mais variadas interpretações. Calvino, por exemplo, ele vai entender que aqui o conceito é de adoção, aos que Deus adotou, né? O conceito de prognosko aqui para Calvino
ele tem um sentido de adoção, algo que não tem nada